Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do verso 1. Está escrito: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós, ou sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os filhos que veem, ou melhor, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Irmãos amados, eu gostaria de pensar com vocês sobre evangelização, uma obra de consequências eternas. O Senhor Jesus Cristo, antes de tratar do texto que lemos, ele pôs à prova aqueles que queriam segui-lo com motivações erradas, conforme vocês podem atestar comigo, no capítulo 9, verso 57, um disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. O segundo, no verso 59, disse: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O terceiro, no verso 61, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Quem quer seguir Jesus com motivação errada, não tem chance de segui-lo. Porém, agora o Senhor Jesus Cristo nomeia 70 dos seus discípulos para irem de 2 em 2, entrando em casas, em cidades, para precedê-lo, como seus precursores. Aquela seria uma tarefa honrosa, porém difícil
e perigosa. Então eu gostaria que vocês todos, com a Bíblia aberta comigo, pudessem considerar esta passagem. O primeiro ponto que eu destaco é o importante comissionamento da obra, conforme os versos 1 e 2. Vejam vocês que Jesus designa 70, e 70 é um número emblemático na Bíblia. Primeiro porque haviam 70 nações, conforme Gênesis 10. Segundo, porque 70 era o número dos anciãos eleitos para ajudarem Moisés. Terceiro, 70 eram os membros do Sinédrio, liderado pelo sumo sacerdote. Então era um número emblemático, era um número completo. Isso retrata para nós, mais uma vez, a ênfase universal do Evangelho de Lucas. Segundo, a preparação para a obra, pois Jesus envia de 2 em 2. É melhor ser em 2 do que 1. Quando um cai, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro encoraja. Se houver uma oposição, os dois são mais fortes. Então Jesus envia de 2 em 2 nessa parceria da obra evangelística. Mas notem a oração intercessória pela obra. No verso 2, Jesus diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Irmãos, o campo é o mundo. Precisamos de mais gente. Se nós queremos e precisamos ganhar o mundo na nossa geração, porque se nós perdermos o mundo na nossa geração, teremos fracassado rotundamente. Nós só temos essa geração para ganhar essa geração. É preciso de mais gente. É muito grande a obra, a seara é grande, o mundo inteiro é a seara, os trabalhadores são poucos. O que a igreja tem que fazer? Rogar ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Quem sabe os trabalhadores estão aqui nessa noite. E o Senhor está levantando hoje aqui gente para ceifar, porque a ceifa é urgente, o campo já está maduro e não se pode esperar mais. Mas notem comigo o segundo ponto, que é a perigosa natureza da obra, porque o verso 3 diz assim: ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vejam bem que os obreiros são enviados como ovelhas para as cidades, para as casas, mas lá onde eles estarão no meio de lobos. Não é que eles são enviados aos lobos. Ao serem enviados, eles enfrentarão lobos. E lobo é perigoso. E lobo tem garras. E lobo tem dentes afiados. E lobos vêm para matar. Em outras palavras, a obra de Deus é sublime, mas não é fácil. Quem quer conforto e não quer correr risco, por favor, não siga aquele que foi crucificado. Porque seguir aquele que foi crucificado é botar o pé numa estrada arriscada. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. Tem luta, tem oposição, tem inimigo, tem a fúria do diabo, tem oposição do mundo, tem o ódio do ímpio. Não tem como fazer essa obra de Deus de forma indolor, sem lutas, sem provas, sem dificuldades. Agora notem vocês a urgência absoluta dessa obra. Versículo 4: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Agora, por favor, preste atenção. O que Jesus está querendo dizer para esses 70 missionários, para esses 70 evangelistas itinerantes, é o seguinte: vocês não devem se preocupar prioritariamente com a provisão, nem se distraírem com agendas paralelas e secundárias. Quem envia vocês é poderoso para suprir a necessidade de vocês. Você vai depender do provedor e não da provisão.
Quando o Senhor Jesus está dizendo, você não deve saudar ninguém pelo caminho, Jesus não está ensinando os evangelistas a serem antissociais ou deselegantes. É que as saudações naquela época eram demoradas, tinha todo um protocolo. E a obra era tão urgente que não poderia o evangelista se distrair com qualquer outro trabalho que não recebesse a urgência dessa obra. Então preste bem atenção nisso, querido irmão. Cuidado para você não se distrair com tanta coisa. A obra é urgente, ela não pode esperar. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tive uma das experiências mais difíceis do meu ministério. Um dia, Eduardo, eu estava no gabinete pastoral que você conhece, lá da primeira igreja presbiteriana de Vitória, e eu recebo um telefonema para ir às pressas visitar um homem que estava muito aflito, à beira da morte, e ele queria conversar comigo antes de morrer. Eu peguei o carro e saí, era em Jacaraípe, trânsito meio complicado, uns 15, 20 semáforos, não sei quantos, e quando eu estacionei o carro na frente da casa, a mulher vem desesperada e diz, pastor, o meu marido acabou de morrer e o senhor não chegou. E eu fiquei com um peso na alma, porque aquele homem precisava ouvir. Eu não sei quais eram as angústias da alma dele. E a cada minuto que você e eu atrasamos, pessoas podem morrer desesperadas, sem o conhecimento do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos nos distrair, essa é a ênfase que o texto está querendo deixar. Mas em quarto lugar, vejam vocês comigo a obra da evangelização nos lares, conforme os versos 5 a 7. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Seja uma entrada boa. Você não entra condenando, olha, isso aqui é do diabo. Eu passava muito aperto com o irmão querido, lá em Bragança, e ele gostava de fazer visita comigo. Mas ele chegava numa casa e via uma imagem, e falou, você sabia que isso é do diabo? E aí quase que a gente era escorraçado da casa. Na verdade faltou o quê? Faltou sabedoria. Lembra quando Paulo chegou em Atenas? O espírito dele se revoltou ao ver a idolatria prevalecendo na cidade. Quando passaram a palavra para ele, como é que ele começou a discussão? Olha, esse negócio é do diabo, viu? Não, não foi assim. Ele disse, senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos. E passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois este Deus que vós adorais sem conhecer, é exatamente o Deus que eu vos anuncio. Começou bem. Estratégia, sabedoria, abordagem certa. Na hora certa, você toca no assunto. Mas começa, paz seja nessa casa. Então, o que é o ponto que é importante destacar aqui? Os obreiros são enviados uma missão de paz, com uma missão de paz, com a mensagem de paz, em nome do príncipe da paz. E entendendo uma coisa, que o lar é o ponto mais estratégico para a igreja ganhar as pessoas para Cristo. Jesus usou esse método, os apóstolos usaram esse método, Paulo pregava de casa em casa, e as igrejas ainda hoje, que mais crescem e saudavelmente crescem, são as igrejas que usam o lar como plataforma evangelística. Há muitas pessoas que, talvez convidadas para vir num templo, elas têm resistência. Mas se você a convidar para ir na sua casa, ou se você for à casa dela, com esta expressão, paz seja nesta casa, talvez você tenha acesso, talvez você tenha entrada, e ali chega o Evangelho. Então nós não podemos desprezar essa estratégia do Senhor Jesus Cristo para alcançar as pessoas. Agora vejam bem, comigo no verso 7, uma coisa importante: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Então, os obreiros nessa missão de paz não devem buscar conforto, nem demonstrar qualquer ostentação. Preste atenção.
Chega numa casinha lá, bem simplesinha, não tem ar-condicionado, nem ventilador, o mosquiteiro não funciona. E aí, você ficou naquela casa, mas tem uma casa maior, com ar-condicionado, cama boa, lençol de fio egípcio, travesseiro de pena de ganso. Vou ficar aqui nada, porque você está doido. Para cá. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Cuidado para você não ser uma pessoa que ostente, cuidado para você não ser elitista. Cuidado para você não fazer 10 visitas num ano para uma família e nenhuma para outra família. Quando Jesus diz comer de tudo que pôr na mesa, Ele está dizendo que você tem uma mensagem do Evangelho, mas para levar a mensagem do Evangelho você tem que ter sensibilidade cultural. Cultural. Sabe por que Paulo proibiu Tito de ser circuncidado? E Paulo manda circuncidar Timóteo? Sensibilidade cultural. Quando queriam circuncidar Tito, era por uma razão teológica. De jeito nenhum. Se você circuncidar alguém por razão teológica, você está negando a fé, você está negando a graça. Não é possível acrescentar mais nada à obra de Cristo. Então não pode. Agora, se não é teológico, é apenas para abrir caminho para a pregação do Evangelho, posso circuncidar. Timóteo, circuncida, meu filho. Eu estava pregando num país africano há pouco tempo, e eu achei muito curioso o que um dos pastores me disse. Os nossos missionários vêm para cá, mas eles não vestem a nossa roupa, eles não comem a nossa comida, eles não se envolvem com a nossa cultura e querem nos alcançar. Preste atenção nisso. Jesus está nos ensinando aqui sensibilidade cultural. O que for pôr na mesa, coma. Eu nunca me esqueci quando fui à missão Quacisabanto, e a comida era muito simples, e era de graça, para as caravanas que lá chegavam. Era um grande caldeirão, comida à base de milho, e algumas pessoas brasileiras que foram conosco enchiam um prato, da primeira garfada não gostava, encostava o prato. Aí levanta um irmão e disse: vocês precisam entender uma coisa. Esta comida é a expressão da graça de Deus, e não se pode jogar a graça de Deus no lixo. Preste atenção nisso. Não crie barreira para que o Evangelho da paz chegue ao coração das pessoas. Tenha sabedoria e sensibilidade cultural. Foi o que Jesus está ensinando. Mas notem mais, queridos irmãos, notem mais, no versículo 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. E aqui o Senhor também está mostrando outra coisa. A motivação em pregar o Evangelho não tem que ser dinheiro. Nós estamos vivendo uma época hoje complicada do comércio do sagrado, de pregadores, de cantores, só atenderem uma agenda sabendo quanto vai receber. Virou comércio. E o Senhor Jesus está reprovando esse princípio para todos nós, que temos o privilégio de levar a palavra de Deus. Agora notem comigo, em quinto lugar, a obra da evangelização, agora não nas casas, mas a partir do verso 8, nas cidades. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Veja de novo aí que Jesus está preocupado com cardápio, não. Não é com cardápio que ele está preocupado. Não é com a dieta que ele está preocupado. Ele está preocupado com o quê? Sensibilidade cultural. Então eu quero destacar aqui algumas coisas. Primeiro, a aceitação do Evangelho nos versos 8 e 9. Quando entrares numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então veja você,
que Jesus está mostrando que a pregação aos ouvidos precisa ser precedida da pregação aos olhos. As obras poderosas precedem a palavra de poder. E aqui, irmãos, talvez a necessidade da preparação para pregar. Porque o próprio Jesus, no seu ministério, quando as multidões o procuravam para serem curadas e para ouvirem os seus ensinamentos, muitas vezes ele se retirou da multidão, foi para um lugar solitário, passou a noite orando, e quando retorna, o poder de curar estava sobre ele. Às vezes nós estamos vazios de poder, porque nós estamos num ativismo perigoso, colocando a obra do Senhor no lugar do Senhor da obra. Precisamos de poder. Não é que o milagre é o Evangelho, mas ele abre porta para o Evangelho. Segunda coisa, veja você comigo a rejeição do Evangelho nos versos 10 a 15. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então vejam vocês que quando o Evangelho é rejeitado, você evangelista, você pregador, você portador de boas novas, não se sinta fracassado, você não administra resultados. Agora, o fato das pessoas rejeitarem, elas estão acumulando juízo sobre a cabeça delas. É nessa conjuntura que haverá mais rigor para essa cidade que rejeitou os mensageiros e rejeitou o Evangelho, que para Sodoma e Gomorra. Mas os evangelistas que estão sendo rejeitados, e o Evangelho pregado está sendo rejeitado, tem que ser pregado com clareza. Não obstante, apesar de vocês rejeitarem, entenda isso, está próximo o reino de Deus. Vocês não querem escutar, mas tem que escutar. O reino de Deus está chegando. Está chegando. Não são vocês que rejeitam, que vão validar ou invalidar a mensagem que nós pregamos. Ela é verdadeira, ela vai acontecer, ela é real. O que Deus falou vai acontecer, quer recebendo vocês ou não. O reino de Deus está próximo. Agora vejam vocês, em terceiro lugar, a autoridade dos obreiros, versículo 16. Olha comigo. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Irmãos, olha que coisa impressionante isso aqui. Você é um embaixador. Um embaixador é alguém, por exemplo, o embaixador do Brasil. Ele está no Canadá, na França, na Alemanha. Ele é um brasileiro. Ele está lá no outro país. Ele não pode se naturalizar lá. Ele é daqui. Ele é cidadão daqui. Ele representa o seu país. Ele fala em nome do seu país. Ele não fala de moto próprio. Ele não representa a si mesmo. Ele representa o seu governante. Ele representa a sua nação. Então o que o texto está dizendo é que quando alguém rejeita o evangelista, ele está rejeitando em última instância quem comissionou o evangelista. E quem rejeita Jesus está rejeitando o próprio Deus Pai. Não é uma questão pessoal. Quem está mandando você, comissionando você, é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você está representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é embaixador dos céus, você é embaixador de Deus, você é embaixador de Cristo. Nunca se sinta pequeno, nunca se sinta miúdo, nunca se sinta achatado, nunca se sinta diminuído. Se alguém ao ouvir a sua mensagem, a mensagem do Evangelho, rejeitar este Evangelho, virar as costas para você, entenda isso, ele não está rejeitando você, ele está rejeitando aquele que enviou você. Bom, deixa eu sintetizar até aqui em 5 pontos. Primeiro, o pregador não deve estar sobrecarregado com preocupações financeiras. Digno é o trabalhador do seu salário.
Segundo, o pregador deve concentrar-se na sua tarefa. Não fica distraído, não. Soldado não pode ficar cuidando de muita coisa, ele tem que focar no que está fazendo. Terceiro, o pregador não deve trabalhar por ganância. Você não está mercadejando a palavra. Quarto, escutar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Porque acolher a mensagem da paz é receber o príncipe da paz. Mas rejeitar a palavra de Deus é terrível. É terrível. Porque quanto mais privilégios alguém tem, mais juízo virá sobre ele se ele rejeitar esse privilégio. É por isso que Jesus Cristo diz que vai haver um rigor muito maior para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra, porque ele morou em Cafarnaum, porque ele fez milagres em Cafarnaum, porque ele ensinou em Cafarnaum, porque Cafarnaum viu as obras portentosas de Deus e apesar disso rejeitou o Messias e rejeitou o Evangelho. Sexto lugar, vamos ver a alegria dos obreiros enviados, versos 17 a 20. Eu destaco 3 pontos aqui. Primeiramente, uma experiência vitoriosa, versículo 17. Olha aí comigo. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu poder. Eles estão tão fascinados pelo poder do Evangelho, deste poder da luz, que vai desbancando as trevas, que vai reprovando as trevas, que vai libertando os cativos, os endemoniados ficam libertos, os demônios têm que bater em retirada, e eles estão extasiados com este fenômeno. Até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Ô, irmãos, ninguém enfrenta endemoniado de cara limpa, não. Enfrenta não. Sou teólogo, fiz doutorado. Demônio ri da sua cara. Eu estudei no seminário, tá? E daí? Eu expulso em nome do Deus que Paulo pregou. Eu conheço Paulo e sei quem são vocês. Está furado. Eles estão impressionados, não é porque eles têm poder. Eles estão impressionados que os demônios se curvam diante do poder do nome de Jesus. Este nome tem poder. Não é uma nomenclatura, não é citar o nome, não. É ter compromisso com esse nome. Segundo lugar, uma advertência oportuna. Olha os versos 18 e 19. Mas, veja a adversativa mais, hein? Preste atenção aqui. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente os causará dano. Qual é o ponto aqui? Eles estão fascinados porque os demônios se submetem a eles pelo nome de Jesus. E Jesus: olha, eu vi Satanás cair como relâmpago. Ponto aqui é o seguinte: por que Satanás caiu? Por causa de quê? Soberba. E as nossas mais profundas alegrias podem estar fermentadas pelo levedo do orgulho, e não há orgulho mais perigoso do que o orgulho espiritual. Preste bem atenção no que eu vou lhes dizer. Muito cuidado em você estufar o peito, dizer: eu prego com poder, eu oro com poder, eu expulso demônios porque eu sou um homem experiente, uma mulher de Deus. Cuidado para você não atrair os holofotes para você. Cuidado para você não esconder a sua soberba, a sua arrogância espiritual com a capa religiosa, com a capa da piedade. Cuidado. Jesus está alertando esses homens. Se Deus está abençoando o seu ministério, bote a boca no pó. Não toque trombetas. Não acenda as luzes da ribalta em cima de você. Terceiro lugar,
Jesus trata de uma alegria maior no verso 20, confira comigo. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim, porque o vosso nome está rolado no livro da vida. Nossa maior alegria, irmãos, é ter o nosso nome no livro da vida. Nossa maior alegria não está no serviço, mas na graça salvadora de Deus. Bendito seja o Senhor. Certa feita perguntaram para Sir James Simpson, o inventor do clorofórmio, perguntaram assim: Sr. James Simpson, qual foi a sua maior descoberta? Pensando que ele fosse falar das suas descobertas científicas, e ele respondeu assim: minha descoberta mais grandiosa foi quando eu dei conta que Jesus Cristo era o meu Salvador. Louvado seja o Senhor. Mas eu quero terminar, irmãos, com o último ponto. A alegria de Jesus, o enviador. Chama a sua atenção para 3 verdades solenes. Primeira, a soberania de Deus na salvação, versículo 21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Meus irmãos, é a primeira vez nos evangelhos que Jesus está se alegrando, exultando em espírito. Por 2 razões. Primeiro, porque Deus é soberano para ocultar. A gente não costuma dar graças e nem glorificar a Deus por aquele que ele oculta, né? Irmão, se evangelho fosse por um quesito de inteligência, todos os sábios deste mundo abraçariam o evangelho. Se o evangelho fosse por uma questão de status, os ricos, os poderosos abraçariam o evangelho. E Jesus está aqui dando graças te dou, Pai, porque tu ocultaste aos sábios e entendidos, que batem palmas para si mesmo, que se enaltecem, que se consideram suprassumo, que se julgam os poderosos, os sábios, os inteligentes, os entendidos desse século. Eles olham a palavra de Deus, irmãos, eles não enxergam um palmo na frente do nariz. A Bíblia é esse livro fantástico, que o PhD, um pós-doutorado, pega, olha e não entende nada. Nada. E um camarada analfabeto que só letra com dificuldade, ele olha e Deus tira as vendas dos olhos, ele entende o amor de Deus e a graça de Cristo. Sabe por quê? É porque Deus revela, é que Deus tira a venda, é que Deus tira o tampão, é que Deus ilumina o coração, é que Deus faz a obra. Deus é soberano, meus amados irmãos, na salvação. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o enviador, o comissionador, está dando graças, está se alegrando na soberania de Deus na salvação. Segundo lugar, a dignidade de Jesus, o revelador do Pai. Verso 22, olha que coisa impressionante está escrita aí. Verso 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pronto. O Pai confiou tudo a Jesus. Você quer conhecer o Pai? Você tem que ir a Jesus. Se quer conhecer o Filho, você tem que pedir o Pai. Não é uma questão de pesquisa, não é uma questão de investigação, não é uma questão de perquisição humana, não é uma questão de fazer uma tese de doutorado sobre Jesus, não. Só o Pai conhece o Filho, só o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Pai quiser revelar. Para conhecer a Cristo, não é uma questão de capacidade cognitiva, é uma questão de revelação de Deus ao seu coração. Jesus é o revelador do Pai. Finalmente, termina aqui. Jesus destaca a felicidade dos obreiros. Olha comigo, para fechar, versos 23, 22 e 23. Olha aí, por gentileza. Versos 23 e 24. E voltando-se para os seus discípulos, verso 23, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes.
Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqueles profetas, aqueles reis, viram o Cristo da profecia, o Cristo prometido. Aqueles discípulos estavam vendo o Cristo da história. Os profetas e reis viram as sombras, e eles estão vendo a realidade. Aqueles profetas e reis viram o tipo, eles estão vendo o antítipo. Aqueles profetas e reis olharam para frente, para o Cristo que havia de vir, e creram. Aqueles discípulos estavam vendo o Verbo que se fez carne, o Emanuel, que estava diante dos olhos deles. Oh, que bênção, queridos irmãos, que maravilha, porque o menor no reino de Deus é maior do que o maior santo da antiga aliança. Foi Jesus quem disse: ninguém dentre os nascidos de mulher é maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque João Batista foi a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fechou o velho e abriu o novo. Que privilégio você e eu temos. Porque você e eu vemos o que reis e profetas desejaram ver e não viram. E agora que vocês conhecem a Jesus, o nosso papel é torná-lo conhecido no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.